Não se esqueça de dar o like. Eu me recuso a perdoar minhas irmãs e meus pais até que eles me devolvam minha herança, que eles gastaram em si mesmos. Eu, 25, sou o mais novo de 3 irmãos, 33 e 31. Meus pais, 63 e 60, são proprietários de uma mercearia que foi passada pela família do meu pai por gerações. Meus avós, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, deixaram para cada um de nós, eu e minhas irmãs, um fundo para a faculdade de $100 mil. Cada uma das minhas irmãs gastou seu dinheiro e abandonou a faculdade. Ambas se tornaram mães solteiras das minhas 3 sobrinhas, 10, 8 e 7, e voltaram para trabalhar na loja dos meus pais. Eu fui o único filho que não trabalhou para o negócio dos meus pais, pois consegui um emprego como jardineiro durante os verões e após a escola durante todos os meus anos de ensino médio e economizei cerca de $20 mil. Fui aceito na faculdade com uma bolsa parcial, e eu estava muito animado porque sabia que tinha uma ótima oportunidade de sair da faculdade sem dívidas e possuir minha própria casa aos 22 anos. Assim como minhas irmãs fizeram quando completaram 18 anos, pedi aos meus pais que me dessem acesso ao fundo, queria ter o dinheiro sob meu controle assim como minhas irmãs fizeram. Foi então que meus pais me disseram que discutiríamos isso no jantar de hoje à noite. Então, no jantar toda a minha família estava lá, incluindo minhas sobrinhas. Quando chegou a hora de falar sobre meu fundo, meu pai e minha mãe me perguntaram se eu consideraria adiar o acesso ao fundo por 2 anos, pois precisaram usar parte do dinheiro para cobrir alguns custos com a saúde de vida de suas netas, e também para pagar uma ação judicial que minha irmã Glória recebeu por dirigir sob influência de álcool. Perguntei quanto eles usaram, e minha mãe disse que atualmente há $5 mil restantes na conta. Então, eles gastaram $95 mil e nada disso foi para mim. Meu pai disse, só precisamos que você pense na sua família e entenda que precisamos da sua ajuda nesse pedido. Eu disse que não é ótimo que todos tenham se beneficiado desse dinheiro, exceto a pessoa para quem foi destinado. Glória e Lori puderam ir para a faculdade e viajar pelo mundo com seu dinheiro enquanto com o meu dinheiro eu tive que pagar por todos os seus erros. Minhas últimas palavras para minha família foram que isso não era um pedido, pois a decisão já estava tomada, e eu saí e fui embora. Ainda fui para a faculdade, pois tinha uma bolsa parcial, e ao longo desses anos usei o dinheiro que tinha em minhas economias para começar meu próprio negócio de jardinagem que emprega 6 caras, e estamos indo muito bem. Nunca tive a chance de gastar nada do dinheiro que meus avós deixaram para mim, pois meus pais nunca reconstruíram o fundo. 2 anos atrás, descobri através do meu advogado, quando enviei um pedido formal para acessar o fundo, que o saldo atual era de $3.456. Menos do que os $5 mil que meus pais me disseram. Minhas irmãs e meus pais tentaram reconectar ao longo dos anos, mas eu sempre ressenti cada presente, carta e convite que eles me enviaram. Vou me casar no próximo mês, e minha noiva quer conhecer minha família e me ajudar a fechar este capítulo da minha vida. Minha noiva quer que eu perdoe e siga em frente, já que não falo com eles há anos. Mas Reddit, estou errado por dizer à minha noiva que sinto muito, mas não consigo seguir em frente com isso? A atualização. Tantas coisas aconteceram que acho que a melhor maneira de fazer isso é listar os pontos principais e responder nos comentários. Obrigado a todos que me enviaram mensagens diretas e escreveram nos comentários. O tópico foi bloqueado após 4 horas de publicação, então explodiu rapidamente, e sei que todos não tiveram a chance de comentar da última vez. Como resultado, minha caixa de entrada ficou inundada, então eu queria dar a melhor atualização que pudesse, porque tantos de vocês se interessaram pela minha história. O que aconteceu desde então? A noiva admitiu ter conversado com minha família pelo Messenger, e também falaram pessoalmente quando ela disse que se encontraram em um restaurante. Aconteceu há 1 mês, a noiva disse que foi muito emocionante. Eu disse à minha noiva que estou extremamente decepcionado por ela ter escondido essa informação de mim por 1 mês. A noiva me disse que se sentiu culpada e com medo de me contar porque achou que eu poderia terminar com ela e cancelar o casamento se descobrisse. Ela queria esperar até depois do casamento para me contar. No entanto, ontem minha mãe ligou diretamente para ela implorando para ela me ajudar a reunir nossa família. Ela perdeu tanto da minha vida, e ela não quer perder outro marco, o casamento. A noiva sabe que violou minha confiança e me deu o pedido de desculpas mais sincero e derretedor de corações que já ouvi na vida e pediu perdão. Ela até teve seus pais me pedindo para perdoá-la e não cancelar o casamento. Os pais dela me disseram que me amam e esperam que eu possa superar isso. O pai dela me ama, ele literalmente tem uma foto minha em seu escritório. Só eu e ele, risos. Ele me apresenta como seu filho há 2 anos.
Ele chorou e disse que não quer me perder como filho. Eu perdoei minha noiva. As irmãs vieram ao meu negócio com minhas sobrinhas e queriam desesperadamente falar. As irmãs lamentam profundamente sua parte nas decisões tomadas em seu nome, querem ser uma família novamente. Elas entendem minha posição e minha raiva, mas sentem minha falta e querem que eu volte para suas vidas. Minhas sobrinhas também perguntaram por que eu não apareço mais e se estou bravo com elas. As irmãs explicaram que isso destruiu o casamento de nossos pais, pois agora ficou claro que minha mãe aparentemente gastou a maior parte do dinheiro sem que meu pai soubesse, e depois, quando ele descobriu, minha mãe queria que ele dissesse que foi decisão dos dois. Porque ela acredita que se ficasse claro que foi ela que decidiu sozinha e não meu pai, eu nunca a perdoaria, não importa o que acontecesse, e que eu a deserdaria porque sempre a acusei de ter preferências. Sinceramente, ela está certa, eu a teria deserdado. Minha mãe implorou para meu pai encobrir sua decisão de esvaziar meu fundo. Meu pai estava furioso, mas decidiu dizer que ele e minha mãe decidiram gastar o dinheiro. Meu pai agora ressente nossa mãe porque ele não tem mais um relacionamento com seu único filho. Lê também ouve de seus amigos o quanto é ótimo o relacionamento que eu e meu sogro temos. Eu o chamo de pai e ele me chama de filho. Meu pai disse às minhas irmãs que eu as amo e minhas sobrinhas, e que não as odeio. No entanto, elas me ajudaram a ser roubado de um presente muito importante que nossos avós deram a cada um de nós e eu perdi experiências de vida que elas tiveram e eu não tive. É como se elas tivessem roubado meu último presente que nossos avós deixaram para mim. Todos nós choramos, e eu aceitei o pedido de desculpas delas, mas disse a elas que não sei como deixar de sentir esse ressentimento que sinto por elas. Deixei claro que nosso relacionamento levará tempo para ser reconstruído. Pedi a elas que marcassem uma reunião só comigo e com o pai e sem minha mãe. Me encontrei com meu pai sozinho. Ele ficou chocado quando pedi a reunião. Ele parecia derrotado e pediu para falar primeiro. Ele me disse que esteve deprimido nos últimos anos e sente que realmente me falhou como pai, e ele sabe que me traiu, e como pai, ele deve levar isso para o túmulo que é a razão pela qual seu filho o odeia. Ele disse que está extremamente com inveja do relacionamento que tenho com meu sogro e começou a chorar por uns 3 minutos seguidos. Eu disse a ele que sei que foi a mãe quem decidiu gastar o dinheiro. Disse a ele que entendo por que ele não jogou minha mãe sob o ônibus, mas ele me magoou profundamente ao encobrir a decisão dela por tanto tempo. Disse a ele que o amo e disse que ele não me deve mais nada. Ele está livre da dívida da mamãe. Ambos choramos e nos abraçamos por uns 5 minutos. O convidei. Minhas irmãs e minhas sobrinhas para o jantar na minha casa naquela noite sem mamãe. Deixei minhas irmãs e meu pai saberem que se viessem para o jantar com minha mãe, seria a última vez que falaríamos. Minha mãe claramente descobriu sobre a reunião sem ela e queria falar. Recusei o pedido dela e disse a ela para trazer um cheque de $100.000 se quisesse falar comigo. Meu casamento é em 3 de setembro e desde então convidei todos, menos minha mãe. Minhas irmãs querem que eu ouça o lado da história dela, e meu pai disse que está cansado de encobrir a decisão da mamãe. Minha noiva está feliz e apoia a minha decisão 100%, mesmo que eu saiba que ela quer que eu me encontre com minha mãe. Ela acabou de ser perdoada, então ela não quer pressionar. Reddit, devo me encontrar com minha mãe antes ou depois de ela me entregar o cheque de $100.000? Eu sou a babaca por dizer para minha amiga que não vou mais sair com ela se sua família continuar acompanhando? Eu, 28, e minha amiga Daniele, 28, somos amigas há 10 anos, nos conhecemos na faculdade no primeiro dia de aula e nos demos bem imediatamente. Ela sempre foi muito próxima de sua família e eu sempre achei isso tão fofo, já que não sou muito próxima da minha. Após a formatura, ela voltou a morar com os pais e eu me mudei para uma casa com colegas de quarto. Um ano depois, arrumei um emprego e me mudei para o outro lado do país por 4 anos. Daniele e eu nos falávamos todos os dias por mensagem de texto e fazíamos videochamadas pelo menos uma vez por semana só para manter contato. Eu a visitava todos os anos por volta do Natal, e ela me visitou algumas vezes também. Voltei para minha cidade natal em janeiro de 2022 e pude ver todos os pequenos detalhes que Daniele esqueceu de mencionar. Não apenas Daniele tem um emprego de período integral com salário, ela ainda mora com os pais que não cobram aluguel, telefone ou quaisquer outras contas. Sua mãe faz suas refeições, faz sua roupa, limpa seu quarto e, mesmo que Daniele tenha tirado a carteira de motorista aos 16 anos, seus pais a levam para todos os lugares, inclusive para o trabalho. Seus pais têm muito controle sobre ela. No ano passado, nosso grupo de amigos planejou uma viagem de um dia para Seattle,
mas ela esqueceu de contar aos pais. Sua mãe gritou com ela e nos disse que ela não estava autorizada a ir. Vale ressaltar que isso foi no ano passado, nós tínhamos 27 anos. Fizemos uma viagem de meninas no verão passado, uma semana inteira, e Daniele nos disse no dia em que estávamos saindo que seus pais também viriam, mas no próprio carro deles. Todos nós ficamos chocadas, pois qualquer pessoa normal os teria convencido a não ir. De repente, a viagem não parecia mais tão emocionante. O destino ficava a 6 horas de distância, e ela passou todo o nosso itinerário para eles, então eles estariam comendo e indo para os mesmos lugares que nós. Quando falamos sobre isso com ela, ela não viu problema e disse que seus pais podiam ir aonde quisessem, já que é um país livre. Desde então, os pais dela apareciam em nossos encontros. Íamos à praia para um piquenique e eu via os pais dela caminhando pela praia. Íamos ao cinema e os pais dela estavam 5 fileiras atrás de nós. Desde o verão passado, percebi que somos realmente diferentes. Sou muito mais independente, por mais que eu adorasse ter minhas refeições preparadas para mim, não precisar pagar aluguel ou contas e ter alguém para fazer minha roupa. Eu também valorizo muito ter a liberdade de dirigir para o trabalho e não ter que pedir permissão para ir a algum lugar, muito menos ter meus pais se juntando aos passeios. Está claro que nossos 20 anos foram vivenciados de maneiras muito diferentes. A situação mais recente aconteceu algumas semanas atrás, quando nosso grupo de amigos queria fazer uma viagem de Natal para Leavenworth, uma cidade natal bávara. Nossa amiga em comum brincou que, talvez os pais de Daniele venham também. A resposta dela? Sim, eles pesquisaram um lugar e acharam fofo, então estão pensando em ir também. Todos apenas a encararam. A levei para um canto e tivemos uma conversa sobre passar tempo longe de seus pais. Eles são livres para fazer o que quiserem, mas talvez também possam fazer essas coisas em momentos diferentes dos nossos. Também disse a ela que não sentia vontade de sair com ela às vezes porque parecia um pacote completo. Ela ficou furiosa e gritou comigo. Disse que eu era uma idiota e que a família era muito importante para ela, que eu só estou com ciúmes porque não tenho uma família. Ai! Nosso grupo de amigos decidiu cancelar a viagem, e mesmo que eu estivesse realmente ansiosa por isso, alguns de nós expressamos que não queríamos que nossa primeira vez lá fosse com os pais de Daniele, que se convidaram. Já se passaram 2 semanas desde que ela me respondeu, o maior tempo que já passamos sem contato. Daniele precisa pesquisar sobre emaranhamento. Eu trouxe isso à tona quando me mudei de volta. Ela acabou de conseguir um novo emprego com cobertura de terapia 100%, então sugeri que ela experimentasse a terapia e falasse sobre seus pais e o trauma do emaranhamento. Ela teve uma consulta com 2 terapeutas diferentes antes de decidir não ir. Seus pais provavelmente a convenceram a desistir. Não entendo por que vocês cancelaram a viagem. Por que não remarcar para outro dia e não contar para ela? Ela é claramente codependente. Isso é tão insalubre. Cancelamos porque houve muita tensão no grupo depois do planejamento inicial. Um dos meninos não entendeu a situação e escreveu: "Vamos simplesmente não convidá-la", e ela viu. Foi realmente constrangedor e uma bagunça em geral, então vamos marcar para outro momento, se não no próximo ano. Atualização. Antes de mais nada, obrigada por todos os conselhos e comentários no meu post original. Após 1 mês e meio sem contato, decidi seguir em frente com minha amizade com Daniele. Ela não entrou em contato e acho que ela pode ter bloqueado meu número. Meu terapeuta costumava dizer: "Você pode se dar um encerramento sempre que quiser, e, por mais triste que seja, não posso continuar fazendo isso." Tivemos momentos realmente bons, mas se ela não quiser resolver isso, então acho que é isso. Estou me dando tempo para lamentar a perda de nossa amizade de 10 anos, e espero que ela saia do que está acontecendo com sua família. Não tenho dúvidas de que seus pais realmente apoiam sua decisão de me excluir. Eles são os amigos dela agora. Em outra nota, meus amigos e eu acabamos indo para Leavenworth na semana passada e nos divertimos muito. Obrigada a todos pelas recomendações. Desejo a todos um ótimo ano novo, e estarei procurando fazer novos e melhores amigos no futuro. Eu sou o babaca por proibir minha esposa de dar o nome da nossa filha em homenagem à sua melhor amiga falecida? Resumindo a história, minha esposa, 28, está afastada de sua família desde a adolescência. Ela conheceu Eva na escola e elas eram inseparáveis, com Eva deixando minha esposa dormir na casa dela com frequência, além de fornecer um apoio constante. Eu conheci minha esposa na universidade.
Infelizmente, Eva morreu repentinamente um ano depois de começarmos o relacionamento. Eu a conheci algumas vezes e ela era adorável. Minha esposa ficou compreensivelmente devastada. 2 anos atrás, nos casamos e ela assumiu meu sobrenome, Brown. Nossa filha está prevista para nascer na primavera e, compreensivelmente, minha esposa quer homenagear Eva em seu nome. Isso é algo que ela disse ao longo do relacionamento. Eu estava feliz com a ideia de homenageá-la, e discutimos nomes de bebês ao longo do relacionamento e da gravidez. O nome principal que estávamos considerando era um nome de lugar que tinha lembranças significativas para elas. Ontem, ela veio até mim e disse que teve um sonho com Eva pedindo para ser lembrada pelo nome dela. Ela teve sonhos assim na época em que Eva morreu, mas nenhum recentemente, que eu saiba, e para imortalizá-la, nosso bebê deve se chamar Eva. Eu disse absolutamente não. Ela perguntou por quê, e eu lembrei a ela da figura histórica, Eva Braun, pronunciado Brown, esposa de provavelmente uma das figuras mais malévolas da história, e a tranquilizei de que contaríamos aos nossos filhos sobre a tia Eva, e ela sempre seria lembrada, mas minha esposa se recusou, dizendo que tem que ser o nome dela. Ela diz que poucos farão a ligação com a personagem histórica e que ela não será intimidada na escola. Ela disse que havia desistido do nome do lugar, e um membro da família teve um bebê recentemente com um nome semelhante, pense em Brooke para Brooklyn. Eu sugeri coisas relacionadas a Eva, como sua pedra de nascimento ou homenageá-la por meio de um segundo nome, ou até nomes que incluíssem Eve ou Eva. Qualquer coisa menos Eva em si. Ela começou a chorar e disse que não nomeará o bebê de outra forma, e que é a maneira definitiva de Eva poder viver. Eu disse que é uma situação terrível, e se tivéssemos literalmente qualquer outro sobrenome, faríamos isso, mas literalmente não posso. Não apenas sou extremamente contrário moralmente, trabalho em uma área onde se minha filha se chamasse Eva Braun, meu trabalho poderia estar em risco. Ela está dizendo que estou arrumando desculpas e não a apoiando, já que ela está se esforçando muito para ter esse bebê. Isso resultou em uma briga e agora estou no sofá pela segunda noite seguida. Alguns de nossos amigos estão dizendo que estou dramático, mas minha irmã, a mãe de Brooke, está me dizendo que se ela continuar isso, devo registrar o bebê sem ela. Para ser honesto, estou inclinado para esse lado se ela continuar a não ceder. Realmente não sei o que fazer. Eu sou o babaca por não querer nomear minha filha de Eva? Você pode usar o sobrenome de solteira da sua esposa? Minha esposa está afastada de sua família e estava muito ansiosa para abandonar seu sobrenome de solteira. Ela disse que esse nome a faz lembrar de seu passado horrível. Eu sei que ela nunca mudaria seu nome de volta, muito menos nomearia um filho com ele. Ela também é muito próxima da minha família, que a acolheu como uma deles quando nos conhecemos devido à situação dela. Trabalho como professor de história em uma escola muito liberal, e os nazis são uma parte significativa do currículo para alguns dos meus alunos mais velhos. Não que eu compartilharia minha vida pessoal em detalhes com os alunos, mas meus colegas e a direção da escola definitivamente perguntariam sobre isso. Espero subir de posição nesta escola, então não quero afetar isso. Também tenho um primo que é um dos meus alunos mais velhos, então há um risco de os alunos, e os pais, descobrirem o nome do meu bebê dessa forma, se os amigos dela perguntarem. A atualização. Bem, logo após postar, liguei para a irmã de Eva, Rose, já que minha esposa, Lu, é muito próxima dela, e expliquei a situação. Eu sei, não deveria envolver as pessoas em assuntos matrimoniais, mas a opinião de Rose realmente importa para Lu, especialmente quando Eva está envolvida. Rose concordou comigo que dar à filha o nome de Eva Braun seria prejudicial, e ela mencionou algo que acreditávamos ser um divisor de águas. Uma coisa que você deve saber sobre a falecida Eva, caro leitor, é que ela era escritora. Ela mantinha diários, que sua irmã guardou após sua morte. Em um desses diários havia uma lista de nomes de bebês, onde ela deu 5 nomes para uma menina e 5 nomes para um menino. Rose guardou esses nomes quando estava tendo filhos, um de seus filhos se chama pelo nome de menino mais popular, mas ela já terminou e quer dar isso para minha esposa. Mas acreditávamos que tínhamos que apresentar isso com cuidado, então lançamos um plano de jogo. No dia seguinte, sentei-me com Lu e disse que sob nenhuma circunstância nossa filha seria chamada de Eva. Brown é o único sobrenome que temos, e Eva não é algo com o qual me sentiria confortável em combinar. Como mencionei nos comentários, minha esposa está afastada de sua família e costuma brincar que nos casamos tão jovens, aos 22 anos, para que ela pudesse se livrar de seu sobrenome de solteira. Ela concordou que nossa filha levará nosso sobrenome de casada, mas continuou a se preocupar em esquecer Eva.
Também mencionei que, ao nomear uma criança de Eva, você estaria pressionando essa criança a viver para a morta Eva, e isso é um grande fardo para ombros jovens. Meu primo foi nomeado em homenagem a um parente falecido e meus avós frequentemente o comparavam com aquele parente, e isso não é algo que eu queira para minha própria filha. Isso pareceu ressoar, e ela admitiu que a gravidez estava trazendo velhos sentimentos à tona, já que ela e Eva sempre diziam que estariam grávidas juntas. Sugere terapia, e ela começou a terapia na semana passada. Então falei sobre minha conversa com Rose, e ela ficou muito interessada. Concordamos que seria adorável dar a Eva a oportunidade de nomear uma criança, sabendo que era algo que ela aparentemente era apaixonada, e reduzimos para 2 dos 5 nomes femininos. Aparentemente, a menina tinha bom gosto. Poder discutir nomes de bebês e pensar em nossa filha como sua própria pessoa tem sido uma bênção, e posso ver que minha esposa está se recuperando. Acho que esta será a única atualização, e mal posso esperar para conhecer minha filha. Obrigado a todos pela ajuda. Eu, 17, descobri que minha mãe está traindo meu pai. Minha mãe e meu pai têm ambos 42 anos e são casados há 20 anos. Bem, meu notebook quebrou e eu tive que fazer algumas pesquisas para a escola, então pedi à minha mãe para usar o dela, ela me deu e fui fazer a pesquisa. Enquanto eu estava na internet, uma mensagem apareceu e eu pude ler a frase: "Oi amor." Eu abri pensando que era do meu pai e o que eu li me deixou doente. A mensagem é de um dos amigos do meu pai. O cara é casado e eu estudo com a filha dele. Então olhei o histórico e tem mensagens de pelo menos 1 ano atrás, além de fotos e vídeos. Foi a coisa mais horrível que já vi na minha vida. Meu pai leva minha mãe em encontros, a trata muito bem, ajuda com as tarefas e tudo mais. Não entendo como ela tem coragem de fazer isso com ele. Bem, ele está viajando e só vai voltar amanhã. Copiei tudo, e-mail, mensagens, fotos e vídeos, e salvei para mostrar a ele. Estou tentando esconder meus sentimentos, mas não consigo olhar para ela sem sentir nojo. O que quero saber é como fazer isso. Eu mostro para os dois ao mesmo tempo? Mostro para ele primeiro e deixo ele resolver? E minha amiga, o pai dela está traindo também. Eu digo alguma coisa. Obrigada. Não se meta no casamento dos seus pais. Isso não é da sua conta. Quando algo me afeta, é meu problema. E direi a ele: não importa o que você diga. Você é um produto do casamento de sua mãe e pai. Você não conhece toda a história. Se quer uma explicação, pergunte a ela. Se quer jogar gasolina no fogo, fale com seu pai. Explicação para o quê? Como ela cravou a faca nas costas do meu pai por 1 ano, pelas coisas horríveis que ela disse? Não, obrigada. Atualização. Eu não postaria uma atualização aqui, mas algumas pessoas realmente deram boas respostas, então obrigada. Se quiserem votar negativamente ou excluir, fiquem à vontade, mas não responderei a ninguém. Bem, primeiro gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Logo depois de criar o post, entrei em contato com meu irmão mais velho, 24, e contei tudo a ele. Ele também ficou chocado com tudo isso e disse para eu ficar calma que ele viria até mim. Ele mora em outra cidade. Ele chegou de tarde e mostrei tudo a ele, mas ele não conseguiu ver nem metade. Ele fez uma cópia para guardar em segurança e ficou na casa de um amigo para minha mãe não desconfiar de nada. No outro dia meu pai voltou de uma viagem e meu irmão e eu aproveitamos essa oportunidade enquanto minha mãe estava trabalhando para contar a ele. Disse que tinha encontrado algo no notebook da minha mãe e que eu achava que ele não sabia e assim mostrei a ele. Ele começou a ler tudo e depois de cerca de 5 minutos começou a se sentir mal e vomitou. Meu irmão está na faculdade de medicina, então conseguiu acalmar meu pai, mas ele estava em choque. Ficamos lá por 1 hora e começamos a conversar de novo. Perguntei a ele se sabia disso ou se eles tinham algum tipo de acordo e ele disse que não. Eu já imaginava. Perguntei se estava certo em mostrar a ele já que isso não era da minha conta e ele disse que sim, que eu faço parte da família e fiz a coisa certa. Perguntei se deveria contar para a mãe da minha amiga, mas ele decidiu ligar para ela e pedir para ela vir aqui. Ela veio com minha amiga e meu pai contou tudo a ela. Ela chorou muito, disse que tinha uma suspeita de que ele estava traindo, mas não sabia com quem. Ela me perguntou como eu descobri, então dei a eles os IDs, e-mails e apelidos, e ela foi para casa para ver. Mais tarde ela voltou e foi a mesma coisa. Começou cerca de 1 ano atrás, só que minha mãe não era a única. Ele tem outra mulher, mas ninguém a conhece. Ele disse para minha mãe que ela era a única mulher para ele, hahaha. Pedi perdão à minha amiga por não ter contado a ela, mas ela disse que não tinha nada para perdoar, que entende por que fiz isso. À noite minha mãe chegou.
Ela estava assustada ao ver meu irmão em casa. Meu pai perguntou a ela e inicialmente ela negou tudo, mas quando ele insistiu ela começou a chorar e contou a verdade. Minha mãe ficou chorando dizendo que não deveria ter acontecido. Meu pai perguntou por quê. Ela continuou dizendo que não era para ser assim, que não queria magoá-lo, que meu pai era o único homem para ela, mas acabou se deixando levar pela emoção, que o outro cara não significava nada, que ela, eventualmente pararia e contaria a verdade, claro. Ela estava implorando para ele não tomar decisões precipitadas e que fará o que for preciso para mostrar que ele é o único homem para ela. Durante tudo isso ele não disse uma palavra. No final ele pegou uma mala, perguntou se nós íamos ficar. Eu disse que iria com ele, então nós 3 fomos para a casa do meu tio que mora perto. Ele chorou a noite toda. Eu disse ao meu irmão que não moraria com ela mesmo se meu pai voltasse, então ele disse que eu poderia morar com ele. Esta manhã ela me ligou para conversar. Eu não queria ir, mas meu irmão insistiu. Ela disse que nunca foi a intenção machucar meu pai, que fará tudo para ser uma esposa e mãe melhor. Ela perguntou como meu pai descobriu e eu disse que contei a ele. Ela me perguntou como, mas eu não disse a ela. Disse que espero um dia poder perdoá-la, mas não agora. Disse que não quero ela no meu aniversário ou mesmo na minha festa de formatura. Ela começou a chorar de novo, então saí. Alguns de vocês dizem que vejo o mundo de uma maneira que não existe, que nem tudo é perfeito, que não sabia como era o relacionamento dos meus pais e talvez vocês estejam certos, que sou apenas uma menina ingênua que não sabe como o mundo funciona. Não importa o que você faça, você sempre acabará se machucando, com uma pessoa que não te respeita, e que sou estúpida por pensar que haverá uma pessoa que gostará de mim e nunca me machucará, que envelheceremos juntos e morreremos com o mesmo amor que tínhamos quando nos conhecemos. Concordo que sou estúpida por pensar assim. Mas depois de ontem também percebi algo, o dano que a traição causa, e prefiro morrer sozinha a fazer algo assim com alguém, mas quem sou eu para entender, né? Não vou responder a ninguém porque já discuti muito no outro post, então tentarei responder a algumas perguntas que acho que fariam. Me arrependo? Não. Meu pai tentará reconciliar? Não sei, mas acho que não. Ele já falou com um advogado sobre divórcio. Aqui a traição conta a favor do meu pai no divórcio. Por que não falei com minha mãe primeiro? Não fazia sentido fazer isso. Primeiro ela teve 1 ano para contar a verdade. Que diferença faria eu contar primeiro? Para que ela possa confessar. Novamente, o que seria útil? Seria uma confissão forçada e sem sentido. Às vezes as pessoas têm que levar um tapa da realidade para acordar para a vida. Sempre estive com raiva da minha mãe? Não, até quinta-feira passada nosso relacionamento era perfeito. Como me sinto sobre destruir 2 famílias? Nada, porque eu não destruí nada, eles fizeram quando quiseram trair. Mas e se ele for abusivo ou melhor, não atende às necessidades dela? Não importa, se ele for abusivo, você se divorcia dele. Mas e as necessidades dela? Ok, mas e as dele? Pela lógica, se ela está procurando outro, significa que as necessidades dele também não estão sendo suprimidas e ele não traiu. E um obrigado e um beijo para as 2 pessoas que me enviaram. Espero que você morra, e espero que sua mãe te mate. Foi de grande ajuda, obrigada. Estou triste por você ter escolhido criar um enorme conflito em sua família. Quando você crescer, aprenderá que a monogamia é um mito, não uma maneira agradável de viver. Vergonha de você por ser tão desavergonhada. Karma é uma cadela. Um dia, quando você estiver presa em um casamento sem saída e um de seus filhos te denunciar por ser adúltera, você se lembrará de tudo o que estávamos tentando te dizer. Você deveria ter cuidado da sua própria vida. Você não fez nada de errado, estou impressionado com sua perseverança e coragem. Espero que seus pais façam a coisa certa e se divorciem. É divertido enquanto você não é pego, mas ser pego faz a coisa toda ficar complicada e todo mundo sai machucado. Você foi inoculada contra a traição, garanta que seu futuro parceiro seja um bom homem. Boa sorte! OP postou atualizações nos comentários. Ainda está em processo. Com o Covid tudo parou, mas ele quer o divórcio. Ela ainda está tentando convencê-lo dizendo que faz qualquer coisa, mas sinceramente pelo menos para mim são palavras vazias de uma pessoa desesperada. 5 meses depois. Divórcio, já está finalizado. E como está sua mãe? Um caos. Eu ainda me impressiono em como há tantas pessoas nojentas defendendo a traidora. É isso, daqui pra pior. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde pessoal.